só para finalizar aqui, esse cara que falou assim, deixa eu me despedir dos meus. A gente tem que pensar que aquelas histórias aconteceram num contexto de que Jesus estava no final do seu ministério e tudo que ele vinha fazendo já estava claro quem ele era e qual era o propósito dele. Aí o cara chega na eminência de todos aqueles trabalhos, na evidência de todos aqueles trabalhos, na ostensibilidade dos trabalhos, e diz que Jesus precisa esperar eles despedidos dele. Não, até porque, nesse caso, ele não precisaria despedidos dele, porque dentro de poucos dias ou meses Jesus ia ser crucificado e esse cara ia voltar para os dele. Isso me lembra muito uma cantora no Brasil chamada Mara Dalila, que eu vim acompanhando a história dela, vocês nem conhecem, mas a Mara Dalila fez parte da minha infância. Ela recebeu uma profecia com uns 4 anos de idade que Deus ia levar no Brasil inteiro, ela ia cantar, e aí naquele clima de Assembleia de Deus tudo, ela cantou. Cantou dos 4 até mais ou menos 23 anos no sentido oficial de ministério. Dos 4 a 23 anos a bichinha promoveu muitos long plays, muitos DVDs. Ela produzia 4 por ano e vendia muito. Tá vendo? Porque ela só cantava e todo mundo queria comprar. E não foi Deus que deu? É o descanso. Como o Marco Feliciano, antes de entrar na política, vendia pregações, você achando ruim ou não, o cara vendia. Porque Deus falou que ia fazer aquilo. Né? Aí, quando chegou aos 21 ou 23 anos, sei lá, ela conheceu o então marido dela, que virou meio que um bloqueador na vida dela. Eu sei que em 2010 eles redescobriram ela no centenário da Assembleia de Deus, aí montaram uma página na internet com o marido dela, falei que tirou tudo. Ele não deixa ela aparecer. E aí é uma interpretação minha, como todos existem de uma interpretação, eu vejo 2 movimentos, até ouvindo as músicas dela, porque quando eu fui pesquisar a história dela, eu prestei atenção na música dela. Ela tem um LP que ela gravou em 1983 chamado O Sonho de Mara Dalila. Então não precisa se assim, a pessoa não percebe que está acontecendo uma coisa errada. O Sonho de Mara Dalila, ela canta esse sonho. Ela fala que um dia viu que Deus estava muito triste com ela, e etc. E tal. Só que ali as vidas foram caindo e ela foi sumindo no mapa. Ela casou com esse homem que é um pastor e ela cumpre aquela mulher temerária. Ela está ali ao lado do pastor, sumida, apagada, como todo homem de Deus que não se deixou levar pelo Espírito Santo acha bonito. Minha mulher é minha companheira, deixou de ver, parece ser eu. No Evangelho, Jesus quer homens e mulheres dinâmicos, que um saiba amar a vocação do outro e pare de encher o saco uns dos outros e os dois sejam íntegros diante de Deus. Que o Espírito veio para encher filhos e filhas. As pessoas não ouvem essa parte da profecia. As pessoas ouvem, não, no Velho Testamento só tinha sacerdotes homens, aquelas coisas que eu já falei, vocês vão repetir de novo. As machezas, as machistites agudas e eternas do povo de Deus. Aí, o que eu percebi? Que ela teve uma vocação pública que talvez ia acabar ali, naquele ponto. Mas o que eu percebi é que quando a Mara Dalila chegou na idade dos amores, na hora que a vocação dela ia encerrar de maneira pacífica, o que aconteceu? Entrou o homem, o príncipe. Mas ela tinha um mandato a cumprir. E a gente faz isso, estou aqui citando o exemplo dela, que foi um exemplo famoso, e também estou citando que é um exemplo passado, então ninguém vai lá na rede social encher o saco dela. Passado, que faz parte da minha história, pessoal. Aprendi muito vendo isso, olha, aconteceu isso. Aí eu me lembrei que um dia eu vi o Caifás falando de uma pessoa, porque quando ela estava chegando aos 19, 20 anos, ela cantava no Brasil inteiro, mas aí virou aquela coisa, sabe quando você vai fazendo aquilo, eu já canto, eu já vendo mesmo, aí a sobrinha, a titia, todo mundo nos congressos cantarem. Aí o Caifás fala, e é dela que ele está falando, porque toda a descrição, quem conhece sabe. Ele falou que em 1980, mais ou menos, ele estava aprendendo, 83, ele estava aprendendo no congresso lá em Sergipe. E aí a tia conversa com esses cabelões enormes, conversando, aí ele virou no meio da pregação e falou uma coisa mais ou menos assim, esse pessoal que está aqui atrás de mim, por exemplo, vão todos se converter um dia. Ele estava falando assim, que quando você é tomado por uma síndrome de João Batista, agora eu vou botar tudo a perder. Aí ele falou isso, e aí ele falou assim, cara, por que eu fiz isso? Mas ele falou que ele sentiu uma coisa profética dele, que ele virou para trás. Ele falou, eu não sei porquê, gente, mas essa cantora sumiu. E a cantora da qual ele está falando, que ele não sabe porque ela sumiu, eu fui pesquisar. A Mara Dalila sumiu.
Ela tenta se reerguer, mas o marido maravilhoso, porque ela tanto lutou, afunda. Por que eu estou dizendo que afunda? Porque você tem uma cantora como a Shirley Carvalhais, que pode não passar pelo crivo de vocês, mas ela canta, porque Deus falou assim, você vai cantar até quando eu quiser, a mulher está velha, aos olhos das estéticas. Tem uma voz feia para as muitas estéticas, mas Deus disse que aquela voz, como diz o Horácio de Assis, aquela voz misturada com a unção ia vingar. Então a mulher está velha, caindo nos pedaços para as estéticas, mas ela canta. Shirley Carvalhais. Eu estou falando isso de acordo com eu gosto de música da Shirley, a senhora não aguenta, né? Na primeira estrofe ela fica enlouquecida. Será? Mas ela é que gosta, então que bom, né? Eu gosto, mas é porque eu tenho, é coisa de ciências humanas, eu fico olhando as histórias. Fico olhando as histórias, os porquês e tal, aí você gosta. Se eu ouvir uma história de um funk, eu vou gostar. Eu vou fazer todo o processamento para entender o que está ali. Né? Por exemplo, hoje mesmo eu ouvi um funk sobre... É um funk do hino nacional, as pessoas dizem, olha, acabou o respeito. Eu gostei daquele funk, fazer aquela chacota com o hino nacional. Porque isso é um diálogo entre você e as estéticas. É assim, por que os conservadores têm essa preocupação em respeitar uma música? E aliás, crente não deveria respeitar tanto um hino nacional. A soberania, não, o que a soberania faz por mim? O que cantar assim, assado faz por mim? Aí os meninos pegaram o hino nacional, criaram um funk com ele e passou de escola. Tá vendo? Aí tem que esse menino que aparece assim, né? Então, aí eu coloquei aqui, vale esse diálogo que Jesus, ele era livre de publicanos e pecadores, por causa disso, meu filho, tudo é conversado, inclusive essa história de crime nacional não pode ser desrespeitado, porque na verdade mesmo, não vi no nacional nenhum sendo desrespeitado ali, eu vi ele sendo reeleito por uma geração nova que nasceu com funk no sangue, é o que temos para hoje, vamos funcar. Mas é legal quando você chama, ei, acabou o respeito, na minha época tinha que cantar o Nasceu às 9 horas, estender a bandeira. Oh, gente, por que as pessoas gostam disso? Por que as pessoas gostam disso? Ser livre é tão bom. Deus não quer que você hasteie a bandeira, Ele quer que você dobre o joelho e fale com Ele todo dia. Esse é um ato solene, por excelência, que a gente precisava aprender. Então, por isso que eu gosto da Shirley, da Mara, um monte de gente que vocês não conhecem, vocês não caem. E vocês iam ouvir assim, de Mortification, que acho que é a música cristã mais pesadona que eu escuto, até Shirley Carvalhais. Tá tudo dentro do crivo, porque tem tudo um valor histórico que eu fico ouvindo essas coisas assim. Coisas acessíveis em humanos, né? Mas eu sou psicólogo, eu tenho que entender os gostos. Porque eu sou de humanas e não tenho paciência com algumas, não. Então, esse é o descanso, gente. E esse é o canto para o qual nós somos chamados. Eu acho que esse é o momento da gente pensar, né? Puxa, nós aqui já cometemos muitas gafes, né? Já enterramos tanta coisa. Quando eu estava ali, Deus estava ali chegando para dizer assim, agora é a hora do que vai acontecer. Você vai lá e demole tudo em nome de um negocinho aqui pessoal mal resolvido. Tipo a Mara ali, eu estava precisando casar assim. Que é tão curiosa a história dela que desse casamento veio uma filha com muitos problemas de saúde. Tipo assim, ela não ia conseguir mais cantar. Ela teve que cuidar dessa menina. Olha a menina, ela casada e tal. Ela teve paz. Né? Também estou aqui falando, ai, Deus castigou. Não, Deus não castigou. Nós atraímos castigos para a nossa existência. Não é Deus. Deus nos visita, diz o texto do Antigo Testamento. Eu sou o Senhor que visita. Olha o que ela fez. Olha o que você fez, ela. Olha o que você fez, Mara. O que você fez, Joaquim? Mas a todo aquele que se arrepender, o que é perdido, perdido está.
Mas o que tem de ser ressuscitado é ressuscitado. Então, quando Jesus falou para aquele cara, né? Tá olhando para trás não vale, porque naqueles 3 anos de ministério, o cara deve ter um despedir da família, ele ia despedir. Porque ele ia largar a família e seguir Jesus por alguns meses, depois Jesus ia morrer e ele ia voltar para a família. A gente não consegue confiar nisso. Então, ter essa dinâmica do abandonar e do retornar, a gente tem medo de cumpri-la. E aí, o que a gente acaba fazendo? Acaba abandonando mesmo. Porque ele não seguiu Jesus, deve ter voltado para a família, também não achou nada lá, não. E quem te quer aqui, senhor? O que está fazendo aqui, vagabundo? Né? Para pensar numa possível continuidade daquela história. Mas que a gente leve a sério isso. Que a gente seja os vagabundos mais conscientes. Vamos falar do vagabundo do Brasil por excelência, tirando as corrupções nas quais ele se envolveu? Gente, o que seria do Brasil se aquele cara não se dedicasse àquilo, aquele sindicalista da década de 70? As pessoas têm ódio, o ódio das pessoas até atestam mesmo a importância histórica dele. Porque ele é um ser humano, ele fez aquilo como política. Aliás, até o jeito dele entrar, você vê uma mistura de sem vergonhice com um acaso. Meu projeto de vida era pegar umas mulheres, ter um apartamento ali em São Paulo e tal, mas as pessoas achavam que eu falava bem, me botaram no microfone e deu nisso. Olha, mas olha que interessante aí, a lição do vagabundo. Que ele, apenas falando, produziu todo um movimento. E eu não preciso valorizá-lo como pessoa nisso, mas eu preciso valorizar essa história que foi construída em cima disso. Estou falando aqui de questões políticas. Agora, no reino de Deus, as coisas são muito mais bonitas. Porque eu não oro porque eu não quero fazer nada. Eu oro porque é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu não tive que atender necessidades urgentes porque eu não amo os da minha casa. É porque eu amo tantos da minha casa que eu ouvi a voz de Deus e fui lá e Ele cuidou dos da minha casa. É essas dinâmicas que a gente não consegue compreender. E a gente é chamado a compreender nessa noite. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.